Então agora que a gente já sabe o que é uma liderança no modelo bíblico, vamos ver aqui agora o padrão que a Bíblia coloca para esses líderes. O padrão bíblico. Então vamos falar aqui da liderança segundo o padrão bíblico. A liderança nas Sagradas Escrituras está ligada a uma chamada vocacional divina. Olha só, está ligada a uma chamada vocacional divina. Primeira coisa aqui, é Deus quem levanta líderes, sendo estruturada, desenvolvida e capacitada pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo quem vai capacitar aqueles que Deus chamou. Através dos dons, talentos e virtudes dado a homens com os mais diversos estilos e personalidades, para realizar e concretizar o plano divino. Ele dá uma base para nós aqui, vamos ler Efésios 4, 7 a 12. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. 11 agora. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, ou então mestres. 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. Aqui a gente para em alguns pontos, queridos. A gente já entendeu aqui, por essa passagem que a gente leu, que é Deus quem chama. Quando a gente olha para isso aqui, a gente vê que a gente pode fazer uma separação. Há líderes chamados por Deus que estão sendo capacitados pelo Espírito Santo. Estão sendo lapidados através dos dons, talentos e virtudes que Deus deu aos homens para que ele consiga ter uma liderança num contexto eclesiástico, no contexto igreja. Por outro lado, há homens que Deus não chamou, que são carismáticos, que têm boa fala, que têm habilidades para convencer as pessoas e estão exercendo também essa liderança, porém, sem serem chamados por Deus. Então, o que acontece? A gente vê esses dois tipos de situações. Aqueles que Deus chamou, eles estão sendo trabalhados, lapidados, talvez nem tenham muitas habilidades, mas o Espírito está desenvolvendo neles. Os outros, que talvez tenham alguma facilidade de talento, o que lhes falta? Muitas vezes lhes falta o caráter. E aí é onde saem os escândalos, aí é onde surgem os problemas que a gente vê falar, ixi, pastor fulano de tal, fez tal e tal coisa, escândalo. É por causa disso. Sabia vamos dizer assim, o ritual do culto, ele sabia de cor. Ele sabia a hora certa de liberar uma profecia da cabeça dele, ele sabia a hora certa de chamar alguém na frente, ele sabia como fazer ali uma extrema unção ali para chamar a atenção das pessoas. Tudo isso porque ele é uma pessoa agilizada, rápida, ele consegue convencer muitas pessoas de muitas coisas. Porém, ele está fazendo tudo por conta dele, não é o chamado de Deus. E aí surgem esses problemas, surgem esses escândalos. Algumas pessoas que já conhecem, que já foram de igreja e hoje estão longe, afastados do Senhor Jesus, já conhecem o culto, já conhecem a fala, sabe que na hora de falar, eis que eu te digo, tem que pôr uma impostação de voz diferente, que aí todo mundo fica... Então, quem já conhece como funciona, consegue fazer na sua própria habilidade, nos seus dons que tem, sem ser chamado por Deus. E com isso, a gente vê que na história tiveram muitas pessoas que foram enganadas por causa disso. Pessoas que falaram para muitas pessoas que eu sou um homem de Deus. Deus me falou que o mundo vai acabar tal dia e tal dia. E aí foram lá, tomaram veneno e morreram todos. Muitos abandonaram suas casas, suas famílias, venderam tudo e abriram mão de tudo, foram viver em situações pelo meio do nada,
esperando o fim do mundo. Aconteceu isso. Teve um caso de pessoas dos Estados Unidos que venderam tudo, vieram para o Brasil, morar lá na Amazônia, e depois lá fizeram lá um ritual e todo mundo bebeu veneno e morreu. Porque tinha um homem com poder de liderança, com habilidades para liderar, influenciar outras pessoas. Porém, estava fora. Agora a gente sabe que dentro daqueles que Deus chamou, existem diversas personalidades diferentes. Cada pessoa com o seu jeito. Cada pessoa com uma habilidade que um tem e o outro não tem. E o Espírito Santo vai usar cada um segundo a sua capacitação. Quando juntarmos todos, queridos, aí a gente vai ver o corpo de Cristo, onde um é pé, o outro é braço, o outro é perna, e aí a gente vê o corpo completo. Né? O próprio apóstolo, quando ele está falando sobre esse assunto, ele fala, se todo mundo for mão, não tem como. Se todo mundo for pé, se todo mundo for língua, só vai falar, não tem nenhum ouvido aí para ouvir. E a gente vê esse tipo de liderança, mas a liderança no padrão bíblico é isso que a gente vê aqui, ó. Chamado por Deus para exercer ministério, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres. E aí tem outros contextos, diáconos, presbíteros, obreiros, outros contextos também, fora os 5 ministérios que ele cita aqui em Efésios. Querendo ou não, todos que exercerem liderança debaixo da chamada divina vão estar, mesmo que não tenha o título, ligado a algum desses ministérios. Mesmo que ainda não recebeu o reconhecimento, não recebeu a unção, ele tem essa chamada. Então você vai ver que em determinado momento a pessoa vai receber aquele reconhecimento da unção e do cargo ali para ela exercer, porque ela realmente foi chamada por Deus. Diferente desse outro modelo aí do engano, né? Agora, queridos, uma coisa que a gente sabe, ou pelo menos precisa saber, Mateus 28, 19, o que diz lá? Portanto, ide, fazei líderes de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É isso? A Bíblia não mandou a gente fazer líderes. Nenhum local da Bíblia está mandando a gente fazer líderes. A Bíblia manda fazer discípulos. Porque ninguém vai conseguir ser um líder de verdade se não aprender a ser discípulo. Na verdade, ninguém pode ser líder sem antes ter sido discípulo. Geralmente, esses que querem ser líderes, mas não é discípulos, eles vão pelo outro caminho, como eu falei aqui. Usam o poder de persuasão que ele tem naturalmente, a lábia, a conversa, usa isso. Porque se não trilhou o caminho do discípulo primeiro, para chegar na liderança, essa é a única saída que resta para ele. Usar das artimanhas que ele possa ter ali e habilidades pessoais que ele tenha para conquistar alguma liderança, alguma influência. Então a Bíblia ela não mandou fazer líderes, ela mandou fazer discípulos. E a igreja de Jesus, em alguns aspectos, errou. Por quê? Porque focou muito em fazer líderes, antes de fazer desses líderes discípulos. A gente precisa fazer líderes. Precisa. A Bíblia não mandou. Porque quando a gente faz discípulo, esse discípulo automaticamente já caminha para ser um líder. Já caminha para ser um líder. Agora a Bíblia falou, você precisa fazer discípulo. É por aqui que começa. E não é o inverso. Pegar uma pessoa que é nova convertida, tem aí um aninho de igreja, falar, agora você é um líder, mas nunca foi um discípulo. Nunca obedeceu em nada, nunca se submeteu, nunca passou pelo processo, nunca. E aí o que acontece? Vira um líder ruim. Fica um líder autoritário, que quer impor através do medo. Ele nem sabe ser discípulo, como é que ele vai ensinar os discípulos dele a ser discípulo? Então ele usa o que ele tem. É a ordem. Eu estou mandando você fazer, então você tem que fazer. Estou dando um comando para você. Essas palavras a gente até ouve, queridos, mas a gente precisa saber que ela tem um contexto por trás. Porque quem sabe ser discípulo tem autoridade para cobrar de um discípulo uma postura. Agora, quem nunca foi discípulo não tem nenhuma autoridade para cobrar uma postura de alguém, de um discípulo. Amém?